Olá, meu caro. Olá, minha cara. Como vai? Tudo bem? Estou eu aqui de novo, o seu professor de Direito Empresarial, Giovanni Magalhães, para dar sequência aí a essas nossas aulas remotas, essas aulas aí virtuais, em virtude, como todos vocês já sabem, né, dessa história da pandemia que não tem mais fim para acabar, enfim, estamos com as nossas aulas presenciais suspensas e a gente está, então, fazendo uso, né, desses videoaulas aqui que a gente publica no, que a gente grava e coloca aí para vocês através de links do YouTube para poder conduzir a nossa disciplina, né, da melhor forma possível diante das circunstâncias, tá? Cara, se você está tendo acesso a essa videoaula lá no YouTube, tá? E você não é meu aluno, já te explico, tá? Meu nome é Giovanni Magalhães, sou professor da graduação em Direito da Unifor há há quase 15 anos, além de professor na pós, no exame de ordem, concursos públicos, primeira e segunda fase, autor de livros jurídicos, dos quais se destacam o Completaço Prática Empresarial, escrito aí em coautoria com o querido amigo professor Marcelo Hugo da Rocha, e, né, o Direito Empresarial Facilitado, que está aí em vias de publicação através da editora Método. Esse livro já era para ter chegado ao mercado final de março para início de abril, mas em virtude da pandemia, né, está de stand-by, esperando aí a volta da normalidade. Tá? Então, é isso. Se você está tendo acesso a essa aula foi gravada para as minhas turmas de Direito Empresarial 3 do semestre 2020.1, justamente para que a gente possa, então, fazer a continuidade, vamos dizer assim, que a gente possa, então, fazer a continuidade, não é, das nossas aulas perante aí o, né, o semestre 2020.1 da graduação, tá? Bom, o papo de hoje está relacionado à etapa de realização do ativo. Essa etapa ela está regulamentada na lei lá nos artigos 139 a 148, que vai ser o papo aí que a gente vai ter nessa videoaula que começa agora, não sem antes fazer aquele velho apelo, né, para você especificamente que está assistindo a aula através do YouTube e que não foi meu aluno no semestre 2020.1. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva nele, tá? Porque a ideia dele é tentar facilitar para você o direito empresarial, seja para você estudar para a sua prova de concurso, para o seu exame de ordem, bem como facilitar para você, advogado e consultor jurídico, a utilização prática dessa disciplina. Essa é a ideia, tá? É aquilo que eu defendo sempre, é inclusive capa do novo livro que está saindo. Dá para você estudar, aprender e aplicar direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top. É por isso que tem esse canal aqui como mais uma forma de eu tentar te ajudar e tentar te provar isso. Direito empresarial não precisa ser muito complexo como muita gente pinta. Dá para você entender em alto nível, porém de modo facilitado. Sem demora, então, vamos embora ver o que a gente tem para hoje? Realização de ativos. Vamos abrir, então, o nosso slide para a gente ver aí o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Como você percebe comigo, é a aula dedicada aí à realização de ativos no processo de falência. Isto acontece, né? Isto acontece, né, como a gente colocou, do artigo 139 ao artigo 148. Porém, como você percebe, o nosso papo começa bem antes. Meus amigos, há 3 artigos dessa lei
que se encontram umbilicalmente ligados. Eles estão colocados em momentos distintos, né? Em espaços distintos da lei de maneira topográfica, mas estão, hoje em dia, linkados especificamente, que são aí, ó, como a gente percebe, os artigos, né, 33, ligado diretamente ao artigo 108, que, por sua vez, está ligado diretamente ao artigo 139. Né? Essa primeira linha do artigo 33 para o artigo 108, nós estudamos justamente quando a gente estudou a etapa de arrecadação, avaliação e custódia de bens. Com efeito, nós vimos o quê? Que declarada a falência do empresário, né, acompanha aqui na tela, né, artigo 33, declarada a falência do empresário, o juiz, na sentença declaratória de falência, vai nomear o administrador judicial. E esse cara vai ter o prazo de 48 horas, contado aí, evidentemente, da publicação, da data da publicação da sentença que decretou a falência, para ir na sede do juízo, nos autos do processo de falência, assinar o termo de posse, o termo de compromisso. E, cara, ele tem 48 horas para isso, sob pena da nomeação ser considerada sem efeito, cabendo, então, ao juiz nomear uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa, até que alguém que seja nomeado apareça, compareça no juízo e assine o termo de compromisso, o termo de posse, para poder exercer esta função. E aí, o que ocorre? E que a gente viu quando a gente estudou arrecadação? Repara, ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação de bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerindo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Ou seja, então, logo me tornei administrador judicial com a assinatura do termo de compromisso, cabe a mim proceder à etapa de arrecadação desses bens, de arrecadação do patrimônio do falido, com o objetivo de formatar a chamada massa falida objetiva. E desse artigo 108, a gente percebe, uma ligação direta com o artigo 139. Se não, vejamos, logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, vale dizer, do auto de arrecadação, será iniciada a realização do ativo. Ou seja, cara, a dinâmica é exatamente essa. Me tornei administrador judicial, vou arrecadar. Arrecadei, eu já posso proceder à venda, à realização de ativo desses bens. A dinâmica, portanto, é arrecadou, vendeu, arrecadou, vendeu, arrecadou, vendeu, arrecadou, vendeu. Por quê? Primeiro, é mais fácil para o administrador judicial administrar dinheiro em conta bancária remunerada do que administrar patrimônio espalhado no Brasil inteiro. Tá? É uma forma até de você proteger o valor, não é, do patrimônio do falido e evitar que aconteça a depreciação desse valor, você perca o valor ao longo do tempo. Então, a ideia hoje é essa. Na lógica da lei anterior, só fazendo um parênteses, o que acontecia? Eu primeiro fazia a arrecadação de bens, depois ia fazer a apuração dos credores, a verificação de créditos, para só então, caso o falido não fizesse uso ou perdesse a concordata suspensiva, é que eu ia começar a fazer a realização dos ativos. Isso, evidentemente, prejudicou muita gente, tá? Prejudicava muita gente. Daí a mudança da lei,
tira a concordata suspensiva e hoje essas duas etapas, tanto a etapa de administração judicial, de conhecimento do patrimônio, quanto a etapa de liquidação judicial, de satisfação dos credores, vão acontecer aí ao mesmo tempo, em paralelo. A gente até estuda de maneira separada, mas do ponto de vista prático, a ideia é que aconteça ao mesmo tempo. Arrecada, vende, arrecada, vende, arrecada, vende, né? Para na sequência fazer o vende, paga, vende, paga, vende, paga, e a gente vai falar sobre isso, dessa história do vende, paga, vende, paga, vende, paga, quando estudarmos, vamos dizer assim, a situação de encerramento, de fechamento da falência empresarial, mas isso é tema para uma próxima aula. Então, perceba a ligação existente entre esses três artigos. Isso é fundamental. Beleza? Bom, seguindo viagem, olha o que a gente tem aí. Primeiro ponto importante da realização do ativo é você compreender que existe uma ordem de alienação dos bens prevista aí no artigo 140 da lei, tá? Uma ordem essa estabelecida através dos 4 incisos previstos aí no artigo 140 dessa lei. É importante você notar o seguinte, que como é uma ordem, a ideia, meus caros amigos, a ideia é que a gente aplique a alienação de bens exatamente nessa sequência, né? A gente vai falar na alienação de bens aqui de cima para baixo. A gente tente vender o patrimônio do empresário falido primeiro pelo inciso 1, depois pelo inciso 2, depois pelo inciso 3, não conseguindo nada, a gente vai para o inciso 4. Porém, perceba, essa ordem ela é meramente preferencial, tá? Por circunstâncias alheias, não por circunstâncias melhor, relacionadas aí à melhor administração de bem ou a uma conveniência ou oportunidade ligadas à massa falida, é possível que essa ordem seja revertida. Nós estudamos isso quando a gente estudou a aula de arrecadação, né? Os bens de difícil conservação podem ser vendidos isoladamente, de maneira antecipada, diretamente falando, né? Mais do que isso, arrecadei, já posso ir aí oferecendo o objeto da arrecadação diretamente para os credores previstos no quadro geral de credores, seguindo a ordem legal de preferência. Então, a própria lei ela regulamenta situações que vão reverter essa ordem, que é possível, porque ela é uma ordem meramente preferencial, ela não é necessária ou obrigatória, tá? Uma ordem meramente preferencial. Que ordem é essa, tá? Vamos aqui então ver justamente essa ordem nos termos da lei, tá? Cada vezinho desse é um inciso, tá? Inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Olha o que a gente tem no inciso 1. A alienação da empresa com a venda dos seus estabelecimentos em bloco. No inciso 2, a alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidade produtiva isoladamente. No inciso 3, a alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. E, inciso 4, a alienação dos bens individualmente considerados. Então, meus amigos, reparem, declarada a falência de um empresário, vamos imaginar que esse empresário tinha na sua organização empresarial 10 estabelecimentos. Qual é a ideia que a gente vai ter aqui? A ideia que a gente vai ter aqui é justamente a de realizar um leilão para a venda dos 10 estabelecimentos que devem ocorrer
ao mesmo tempo. Vamos imaginar que desses 10 estabelecimentos, 7 sejam vendidos. Tá? Os outros, ou melhor, tentou vender os 10 estabelecimentos, vamos assim, a gente não conseguiu vender porque o preço era muito alto, não encontrou comprador. Então, faz um segundo leilão. Agora, como? No inciso 2, a venda isolada desses estabelecimentos, ou seja, um leilão para cada estabelecimento. Imagina agora que dos 10, 7 foram vendidos. Faz o que com os outros 3? Inciso 3. Crio em cada estabelecimento lotes de bens e vou vender esses lotes de bens. E aquilo que não for efetivamente vendido, inciso 4, a venda ali isolada, individual, de cada um desses bens. Importante, cara, mais uma vez, essa ordem que eu acabo de mencionar para você, ela é uma ordem meramente preferencial. Ela não é obrigatória, ela não é necessária, ela é um direcionamento que a lei está te dando e que pode muitas vezes vir a ser revertida essa lógica, essa ordem, visando aí uma melhor administração da falência. Tá? Importante aqui ainda o quê? Importante aqui ainda você vislumbrar o seguinte: não haverá sucessão na realização dos ativos. Vale dizer, o arrematante, o adquirente desses ativos em processo de falência, o adquirente desses ativos em processo de falência, ele, regra geral, ele não vai responder por qualquer débito anterior previsto aí, vamos dizer assim, na dinâmica da administração patrimonial daquele bem. O que eu estou querendo falar para você, cara? Quando você fez a disciplina de Direito Empresarial 1, você ouviu falar na figura do trespasse. O que é o contrato de trespasse? O contrato de trespasse ele vai nos dizer justamente o quê? Ele vai nos dizer que o adquirente ele responde pelos débitos aí do alienante, tá? Desde que esses débitos eles estejam devidamente contabilizados, de modo que, regra geral, a responsabilidade por esses ônus passa a ser do adquirente. E aí nós temos uma discussão sobre isso, né? Se essa realmente é a melhor medida ou não é. Na lei de falências, nós temos uma exceção que, para mim, pessoalmente, deveria funcionar como regra. Mas, não entrando nesse mérito aqui, o que a gente vai ter? Né? A gente aprende ao ver, no artigo 141, inciso 2, que o objeto da alienação estará livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Então, bicho, na regra geral, a gente vai estar diante disso aqui, tá? De um bem que vai ser adquirido livre de qualquer ônus, nem mesmo tributário, trabalhista ou acidente de trabalho. Isso é diferente quando a gente estuda o trespasse lá no direito empresarial 1. Quando você me vende um estabelecimento empresarial, eu, adquirente, vou responder por todos os débitos anteriores, desde que eles estejam regularmente contabilizados. É o que a gente tem no artigo 1146, tendo, inclusive, normas específicas de responsabilidades para o débito tributário e para o débito trabalhista. Tá? Porém, cara, o que acontece? Aqui no processo de falência, a lógica muda.
Aqui no processo de falência, a gente tem uma exceção. Em regra, não haverá sucessão, tá? Por débitos aí vinculados ao processo de falência. Você, arrematante, não responde, em regra, por nenhum débito anterior, com a lei, inclusive, deixando claro, nem tributário, nem trabalhista, nem acidente de trabalho, estando livre de qualquer ônus. Sabe o que significa, bicho? Se você está diante aí de um bem imóvel que foi dado em hipoteca, essa hipoteca ela será revogada para que esse leilão possa acontecer. Direito do credor hipotecário, apenas o de ser habilitado lá na classe 2 do quadro geral de credores e de receber o seu crédito preferencialmente com a venda do bem, tá? Porque a hipoteca vai ser revogada, não cabendo aí falar, por exemplo, em direito de sequela do credor hipotecário para com o novo proprietário daquele determinado bem, tá? Então, isso é importante que você fique ligado. O adquirente, o arrematante, ele não responde por nenhum ônus anterior, tá? E nem por nenhum débito, inclusive tributário, trabalhista e acidente de trabalho. Só, meus amigos, que toda regra tem exceção, né? Toda regra tem exceção, tá? Resultado, toda vez que o arrematante tiver ali na condição, vamos dizer assim, de testa de ferro do falido, ele tiver ali conluiado com o falido, aí essa regra específica do 141, inciso 2, não será aplicada. A gente vai aplicar a regra geral lá do Código Civil em que acontece a sucessão. A lei deixa isso claro no parágrafo 1º do artigo 142, quando diz que esse inciso 2 do caput do 142 não se aplica quando o arrematante for sócio da sociedade falida, for uma sociedade controlada pelo falido, for um parente, tanto faz, linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim do falido ou de sócio da sociedade falida, ou ainda alguém identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Tá? Então, nesses 3 casos aí, nos 3 incisos do parágrafo 1º, eu vou ficar com a regra geral, com o arrematante, o adquirente respondendo pelos débitos trabalhistas, tributários, em geral, regularmente contabilizados, existentes anteriores a essa aquisição, sendo importante também você perceber, tá? O parágrafo 2º estabelece que se os empregados eles forem mantidos, eles serão mantidos mediante novos contratos de trabalho, com o arrematante não respondendo sobre nada, sobre nenhum débito, sobre nenhuma verba, nenhum direito trabalhista relacionado ao contrato anterior. Tá? Então, feita aí esse reparo relacionado a essas exceções, tá? É importante frisar mais uma vez a regra. Em regra, o arrematante ele não responde por débitos anteriores aí à arrematação. Bom, dito isso, como é que a gente operacionaliza esse papo todo? Repara comigo que a gente vai poder falar em basicamente 2 grandes modalidades de realização do ativo. Eu posso falar na modalidade ordinária, eu posso falar na modalidade extraordinária. Modalidades ordinárias, modalidades extraordinárias. Qual a diferença entre elas? A diferença entre elas é que existe previsão legal para as ordinárias. São aquelas situações mais comuns que a lei prevê, e aí a situação é basicamente simplória. O administrador judicial solicita, o juiz autoriza e ele vai lá proceder à venda. Já situações, modalidades extraordinárias, são aquelas situações que decorrem do caso concreto. A gente vai chegar a elas
por exclusão. Examinando o que é modalidade ordinária, o excedente disso vai passar a ser extraordinária. As ditas modalidades ordinárias, a gente vê, olha aqui comigo na tela, no artigo 142 da lei, que vai nos mostrar basicamente três grandes modalidades: o chamado leilão por lances orais, as chamadas propostas fechadas, e nós temos ainda o pregão, que eu, Giovanni Magalhães, lhe diria é o pregão na modalidade presencial. Meus amigos, minhas amigas, vejam bem, falando sobre cada um deles, começando pelo leilão por lances orais, tá? Aqui, o procedimento do leilão por lances orais é o mesmo procedimento da asta pública que a gente estuda quando a gente está fazendo o processo civil 2, processo de execução. Aquela mesma sistemática procedimental, aquele mesmo rito que a gente utiliza, né? Que a gente utiliza lá na execução para a asta pública, para os leilões, a gente vai fazer aqui, com uma única diferença. Qual? Veja, o processo de falência ele não se limita pelo preço vil. O processo de falência não sofre a limitação do preço vil. O que é o preço vil? É o valor para aquisição do bem ser, lá no leilão, um valor ínfimo, um valor diminuto, um valor ali inferior da arrecadação. No processo de falência, é possível ser vendido determinado patrimônio, determinado bem em valor inferior ao laudo de avaliação. A gente não vai efetuar uma segundo leilão daquele bem se no eventual primeiro, né, o valor for dado abaixo do valor de avaliação. Aliás, não exige esse segundo leilão, até porque, de novo, o processo de falência não se sujeita aos limites do preço vil, até porque, meus amigos, sendo óbvio, é melhor você receber mixaria do que ter que ficar administrando sucata. A próxima situação é a situação das propostas fechadas. Propostas fechadas, como o próprio nome diz, é a sistemática através do qual, né, se publiciza a situação relacionada à realização do ativo, a gente vê já, e por proposta fechada acontece o quê? Os eventuais interessados apresentam, né, em dia, hora e local designados o valor que eles pretendem adquirir aquele ativo, aquele bem, em envelopes lacrados. E, na data convencionada, o administrador judicial abre essas propostas, o da melhor proposta, evidentemente, leva o objeto. O terceiro é o pregão. Né? E por que eu falo que o pregão da lei, artigo 142, inciso 3, é o pregão presencial? Porque ali vai nos dizer que esse pregão, ele precisa, ele ocorre justamente em duas fases. Ele tem por fases as etapas anteriores. Ele tem uma primeira fase de propostas fechadas e ele tem uma segunda fase de leilão por lances orais. Ora, meus amigos, sendo um pouquinho óbvio, se o leilão é por lances orais, evidentemente nós precisaremos estar diante do chamado pregão presencial. Beleza? Então, qual é a ideia aqui? Abrem-se as propostas. Titular da maior proposta está vinculado. Vai para a segunda fase quem? O titular da maior proposta e quem tenha estabelecido um valor de até 90% dessa proposta. Essa galera que está nessa faixa vai para a segunda etapa, que é a etapa do leilão por lances orais. Quem está abaixo está inabilitado. E aí, o que acontece? O da melhor proposta, ele está vinculado ao leilão. Resultado, se ele não comparecer na disputa e os eventuais litigantes aqui dessa arrematação, os candidatos à arrematação, disputarem o preço
e chegaria a um preço final inferior ao preço dado pelo maior, né, pelo maior credor, maior interessado, o que acontece? Esse interessado ele vai pagar a eventual diferença existente entre o valor efetivamente da arrematação e, né, quem evidentemente no leilão deu o maior valor leva o bem. Deixa eu tentar te explicar isso com um exemplo. Imagina o seguinte: imagina que eu sou declarado falido. Fui declarado falido, está lá na etapa de venda do meu patrimônio. Você, por exemplo, se interessa em adquirir, o administrador judicial estabelece que o procedimento de venda vai ser o pregão. Vamos imaginar que a sua proposta seja a maior proposta, R$ 100.000. Tá? Você está vinculado já ao processo para ir para a segunda fase. E vai para a segunda fase também quem? Todas as propostas até R$ 90.000. Vamos imaginar que no dia, hora e local convencionados você não compareça e eu tenha outros dois interessados ali. Você não comparecendo, eles vão estar disputando entre eles, né? Um deu, sei lá, R$ 90.000, o outro deu 90.500. Eles ficam ali naquela disputa, terminado o pregão, vamos imaginar que o preço fechado foi de R$ 97.000. Desses dois, o sujeito que deu os R$ 97.000 leva o patrimônio. E você que deu 100 que não compareceu, paga a diferença. Portanto, né, se você deu a maior proposta, você é obrigado a comparecer ao leilão. Para quê? Se os outros interessados evidentemente quiserem aquele objeto, eles precisam dar um valor superior ao seu, que foi a maior proposta que está lá presente. Só assim você se libera, né, de qualquer ônus relacionado à arrematação, à aquisição desse bem. Beleza? Então, por isso eu falo que o pregão ele é presencial. Daí já dá para te dar um exemplo de modalidade extraordinária. Imagina o pregão eletrônico, por exemplo. Imagina a venda direta de um bem, por exemplo, sempre diante de circunstâncias específicas, né? Tudo aquilo que não se limitar a essas três: leilão por lance oral, propostas fechadas e um pregão na modalidade presencial, vai ser considerado modalidade ordinária. Vamos embora para a tela. Repara que a gente tem uma espécie de formalidade para realização dos ativos, né? A gente tem formalidade aqui para realização dos ativos. Olha aqui comigo. A realização da alienação em qualquer das modalidades, qualquer uma dessas três, será antecedida por publicação de anúncio em jornal de grande circulação, com 15 dias de antecedência, não é? Em se tratando de bens móveis, você pode entender 15 dias no mínimo, né? Pode ser mais do que isso, e 30 dias de antecedência para a alienação da empresa, vale dizer, para o trespasse ou, né, para a alienação de bens imóveis, facultada aí a divulgação por outros meios que contribuam para o amplo conhecimento da venda. Então, está aí, né? Qual é o objeto da alienação? O que tem ali no ativo a ser vendido? Tem imóvel ali? É trespasse? Precisa esperar 30 dias. Se o objeto é apenas bens móveis, aí não. Aí 15 dias é o prazo mínimo da publicação. Publicação essa que, veja, não é feita no Diário Oficial, hein? Publicação em jornal de ampla circulação, em jornal de grande circulação, nos jornais comerciais em geral, né? Por exemplo, aqui no meu estado, aqui em Fortaleza, jornais como o Diário do Nordeste, o jornal O Povo, e não o Diário Oficial do Estado, por exemplo. Tá? Então, tá aí. Precisa respeitar essa primeira formalidade.
essa publicação antecipada, né? Para dar um prazo aí para os interessados nesse leilão se prepararem. Tá? Mais do que isso, repare, em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público será intimado pessoalmente, sob pena de nulidade. Meus amigos, dos 200 artigos que a gente tem na Lei 11.101, em todos os seus parágrafos, esse é o único caso em que a lei expressamente falou que o Ministério Público ele tem que ser intimado de maneira pessoal sob pena de nulidade. Mas atenção, hein? Atenção com isso. Essa nulidade que a lei coloca não é a nulidade do processo como um todo, mas é a nulidade evidentemente relacionada à alienação. A alienação vai ser nula, vai precisar, portanto, vir a ser refeita. Bom, em qualquer dessas modalidades, né, de alienação ordinárias, pelo menos, né, é possível que seja feita a impugnação dessa alienação. Impugnação essa que pode ser feita por qualquer credor, pelo devedor ou pelo MP. Tá? Vejam, os legitimados aí, portanto, a impugnarem, né? Os legitimados aí, portanto, a impugnarem essa alienação, essa arrematação eventualmente feita, tá? Isso porque, né? Isso porque pode ser que haja problemas ali, pode ser que aquela alienação se dê de maneira indevida, daí a possibilidade de você impugnar visando aí a declaração de nulidade desses atos ou coisa que o valha, né? A improcedência ou coisa que o valha, tá? Importante que você perceba, cara, muito importante que você perceba isso aqui, tá? Para que essa impugnação seja julgada procedente, é preciso que você ataque a forma, tá? É preciso que haja vício aí na convocação desse leilão, dessa realização de ativos. Não dá para você impugnar em razão do valor, porque, como a gente viu agora há pouco, né, o processo de falência não se submete aos limites do preço vil. É possível você vender patrimônio por valor inferior ao valor previsto no laudo de avaliação. Beleza? E aí, olha a formalidade. A gente tem o prazo de 48 horas contados aí do ato de arrematação, tá? Para apresentar essa impugnação. Apresentou, os autos, então, vão conclusos para o juiz, no prazo de 15 dias, poder decidir acerca dessas impugnações. Se ele julgar procedente, né, a impugnação, ele vai então declarar aí a nulidade, a anulabilidade do ato. Isso vai ser desfeito para se realizar uma nova alienação. Julgando ela agora improcedente, a impugnação da alienação sendo julgada improcedente, ele vai estar dando aí a validade, a regularidade, a eficácia do ato, de modo que, nesse caso, na improcedência aí dessa impugnação, cabe a ele ordenar, né, a entrega dos bens ao arrematante, respeitado aí os detalhes estabelecidos no edital dessa venda. Bom, tirando essas hipóteses, a gente vai poder falar em hipóteses extraordinárias de realização de ativos que acontecem aonde? Repare, artigos 144 e 145 do Código Civil. O que o artigo 144 vai nos mostrar?
toda vez que o administrador judicial apresentar motivos justificados, o juiz poderá autorizar mediante requerimento fundamentado, tá? Esse requerimento fundamentado, diz a lei, pode ser elaborado pelo administrador judicial ou pelo comitê. Na prática, vai ser normalmente o administrador judicial, já que o comitê, caso não, quase sempre não ocorre, né? Então, dá para o juiz autorizar a venda, a alienação judicial por modalidade diversa do previsto no artigo 142. O pregão eletrônico seria um exemplo disso acontecer. Precisa um motivo justificado, requerimento fundamentado. Além disso, diz o artigo 145, o juiz homologará qualquer outra modalidade de realização de ativos, desde que aprovada pela Assembleia Geral de Credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do próprio devedor, com a participação, se necessária, dos sócios, né, atuais sócios ou de terceiros. Então, a ideia aqui é essa. Repara, né, é possível, né, realizar qualquer outra forma de realização de ativo, inclusive, né, com a constituição da sociedade de credores, entregando para esses credores uma parcela desses ativos, tá? E utilizando aí, né, vamos dizer assim, muitas vezes esses créditos dos credores teriam para formatar, vamos dizer, o capital social dessa sociedade. Então, seria possível constituir a sociedade de credores para que essa sociedade de credores assumisse uma parte desses ativos, tá? Seja apenas credores, seja credores e ou empregados, ou até com a participação dos sócios ou de terceiras pessoas. O fato é que, tá, seja por autorização da Assembleia, seja por autorização do juiz, mediante requerimento apresentado nessa hipótese, é possível realizar a venda por meio diferente do que a lei prevê, tá? Sem nenhum problema. E aí, meus amigos, evidentemente, não é? Olhando para o artigo 143, apesar da lei não fazer menção a isso, em tese, a gente pode pensar também nesse artigo 143 como a sistemática para poder impugnar a alienação, a arrematação nas modalidades extraordinárias. Bom, para a gente ir fechando essa aula, duas considerações finais aqui importantes. Primeira delas, a dispensa de certidões negativas. Em qualquer modalidade de realização de ativo adotada, ordinária ou extraordinária, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas. Também pudera, né, meus amigos? Tudo que a massa falida não vai ter é certidão negativa. Justamente porque é massa falida, eu vou estar diante de pessoas, de uma entidade baseada em débitos que foram inadimplidos. Então, não faz sentido, por exemplo, né, na transferência de um bem imóvel, você exigir certidão negativa da massa falida para que o arrematante possa passar esse patrimônio para o seu próprio nome, tá? Exigir isso e justamente esvaziar a lógica dos leilões da falência, porque eu iria comprar, mas não iria conseguir transferir, tá? Então, sendo aqui bem óbvio até, né, para facilitar a instrumentalização dessa parte do processo, a lei então estabelece isso, dispensa completamente certidão negativa. A segunda observação é justamente o quê? Tá, vendi, no juiz não declarou a impugnação, tá vendido, então o que é que eu vou fazer com o produto da realização do ativo? O que eu vou fazer com esse dinheiro que eu recebi? Vamos ver? Voltando aí para o slide, repara.
as quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada de instituição financeira, atendidos aí os requisitos da lei ou normas de organização judiciária. Então, perceba que, né, todo o dinheiro que eu receber da realização de ativos, eu vou ter que depositar numa conta bancária remunerada que será evidentemente aberta e estará à disposição do processo de falência naquele caso concreto. Cabendo você perceber, é importante frisar, né, que esse artigo 147 da nossa lei ele está completamente ligado e, portanto, tem que ser interpretado de maneira conjugada com o artigo 133, parágrafo 3º. Por quê? Olha o que o artigo 133, parágrafo 3º vai falar. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo da falência pelo prazo de 1 ano, contado da data da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao crédito tributário. Então, repara, cara, dinheiro que cair na conta bancária remunerada do processo de falência, ele não poderá ser mexido. Ele como que estará bloqueado pelo prazo de 1 ano, né? Somente ao final desse prazo de 1 ano é que você poderá fazer uso desse dinheiro. Para mexer dentro desse prazo, você só pode fazer isso para pagar crédito que seja superior ao crédito tributário, crédito que seja aí superior ao crédito previsto no artigo 83, inciso 3, tá? Então, meus amigos, essa foi a nossa aula aí sobre a realização dos ativos. Trouxe para você os principais temas relacionados a essa questão, os principais aspectos a essa questão que na lei você verá dos artigos 139 a 148 dela, tá? Valeu, tá? Se você gostou dessa videoaula, tá? Você, meu caro amigo do YouTube, dá um joinha aí. Se ficou qualquer dúvida, mete aí nos comentários a dúvida para a gente dialogando. Se você não conhecia esse canal, mete um like aí, divulga aí entre os seus amigos, compartilha aí os nossos vídeos para que eu possa, assim como de repente estou ajudando a você, vir a ajudar mais pessoas que têm dificuldade com o direito empresarial e que não precisa ter. Isso porque, de novo, dá para você estudar direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top. Termino essa aula aqui agora e eu volto numa próxima e te espero nessa próxima videoaula. Valeu e até lá!